Boa tarde, pessoal. Olá, Daniele, Thierry, Luan, Tessia, Diogo, boa tarde. Deixa eu ver aqui. Esse. Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos falar com Gabriel Melgueiro. Gabriel Melgueiro é um grande amigo e maçom de longa data. Boa tarde, Diogo. Maçom de longa data. Conversar um pouco sobre esse tema que às vezes é um pouco cheio de misticismo, cheio de dúvidas, mas na prática a gente acaba tendo um grande grupo aí atuando em prol de ações filantrópicas, em prol de uma certa retidão na forma da gestão, na forma da atuação política também. E a ideia é a gente conhecer um pouquinho, tirar umas dúvidas aí com o Gabrielzão. Eu estou chamando aqui no WhatsApp aqui. Enquanto isso eu vou colocando o tema. Gabrielzão já está no ar. Deixa eu fazer aqui o setup padrão. Boa tarde a todos. Vamos já começar. Boa tarde, Gabriel. Vamos já chamar. Deixa eu só fazer aqui o setup aqui. Um pouco da história. O tema da nossa palestra de hoje é a maçonaria, um pouco da história da maçonaria, um pouco da filosofia, as ações filantrópicas. O que é isso, né? Tem muito misticismo, o que é verdade, o que é mentira, o que é um pouco de crendices aí, de popular. Desmistificar um pouco. Bolon, Flávio. Sofia. Mitos e verdades. História, filosofia, filantropia. Mitos e verdades. Mitos e verdades. Sobre a maçonaria. Sobre a maçonaria no Amazonas. Enquanto o pessoal está entrando aí, vai convidar o Gabriel para conversar um pouco. Aí no Amazonas. As músicas são boas. Arroba Gabriel Melgueiro. Gabriel Melgueiro, amigo de longa data aí, as conversas que eu tenho com ele são sempre engrandecedoras e quis compartilhar um pouco com vocês.
O homem manja muito da história da maçonaria aqui no Amazonas e respira essa filosofia. E a ideia é a gente conhecer um pouquinho, compartilhar um pouquinho. Agora, história, filosofia, filantropia, mitos e verdades sobre a maçonaria no Amazonas. @Gabriel Melgueiro é o entrevistado de hoje. Professor Gabriel, advogado, pedagogo, maçom, irmão aqui de longa data. Chama aí aqui. Professor Gabriel Melgueiro. Boa música. Tarde, senhor. Fala, professor Gabriel. Fale. Estou aqui, lhe aguardando. Tá me ouvindo? Olha aí, professor. Gira a sua câmera aí, professor, para o senhor ficar. Sim. Não tá de lá. Agora. Sim. Olha aí, ó, Gabrielzão. Tá ótimo. Não dá para colocar isso aqui. Muda só. Paulo tá aí, pede para ele mudar aí o ângulo, para poder pegar, o senhor ficar mais em cima. Para subir mais um pouco o teu rosto. Para subir um pouco o rosto. Aí, garoto. Achou? Paulo tá aqui, o Paulo é meu auxiliar. Imaginei, mano. Mas aí quando tu vai para trás, ele sai da posição. Sobe mais um pouquinho, Paulo. Tem que ter alguém para fazer o setup, né? Tem jeito, né, Gabrielzão? É. Rapaz, é. É que nem aqui comigo, meus guris que me ajudam. Dá uma inclinada. Fala, Diogão. Aí fica legal. Nessa posição você fica legal. Porque como tem os textos aí, acaba ficando sumindo um pouco. Agora tá 10. Dá para professor, tô lhe ouvindo bem. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Professor Gabriel, e aí? Se apresente para os nossos alunos. O pessoal vai estar assistindo aí, vai começar a entrar. Bora chamar o pessoal para entrar aí. Vamos lá. Fale um pouquinho do senhor. Já apresentou a gente chama currículo profano, né? Sou graduado em pedagogia. Currículo profano. Sou bacharel em direito. Sou especialista em gestão escolar. Sou pós-graduado em direito e processo do trabalho. Sou servidor público há 36 anos e servidor do Tribunal do Trabalho há 30 anos. É isso. Para o currículo maçônico, eu sou filho da Loja Manaus, número 28, jurisdicionado da grande loja maçônica do Amazonas. Sou ex-venerável mestre dessa loja. Eu já fui venerável por 4 mandatos, 4 vezes. Eu fui venerável aos 23 anos. Eu já fui grande secretário de planejamento da grande loja maçônica do Amazonas. Já fui presidente do consistório do Príncipe do Real Segredo, que é grau 31 e 32 da grande petroleira litúrgica do Amazonas. Sou grau 33 e exerço o cargo atualmente no Poder Legislativo da grande loja maçônica do Amazonas, de grande orador. Olha que só. E esse currículo tenso, né? Meu amigo. E é um prazer todo dia que a gente conversa, né, Gabrielzão? Quando a gente senta lá para falar de diversos assuntos, tu sempre conta a história, tu me traz aí uma versão da maçonaria que eu não conhecia, que eu sou leigo no assunto, e quando a gente começa a conversar, tu vai trazendo umas coisas assim que, cara, que importância teve, né? E tem, ou até hoje, na constituição dessa sociedade chamada Brasil, Amazonas, e talvez... e claro, ações no mundo também, o pouco que eu sei, permeia ações pelo mundo. Mas, Gabrielzão, tu falou algumas coisas aí que pode ser novidade para alguns. Tu falou aí que tu é venerável. O que é isso? E tu falou também assim, grau 31, grau 32 e grau 33. O que significa isso? Para quem é totalmente leigo. Venerável é o maçom que preside a loja. A maçonaria tem uma característica importante. Os irmãos elegem o seu presidente. E o título desse presidente é Venerável Mestre. Venerável Mestre. Tá. Grau. A maçonaria é uma escola. Você vai colar grau do 1 ao 33. Vai depender de ti, do teu aprendizado, do teu aperfeiçoamento. E eu presidi um corpo, que chama graus filosóficos, que é o grau 31 e 32.
Aí depois a pessoa se prepara, vai colar o 33 lá no Supremo Conselho, que funciona lá no Rio de Janeiro. Cara, que massa. Não sabia de nada disso. E essa maçonaria. O grau 33, o soberano grande comendador, comanda a maçonaria filosófica, lá no Rio de Janeiro, o Brasil todo. O nome dele é Jorge Luiz de Andrade Lins. É isso. E aqui, a maçonaria aqui, do grau 1 ao 3, nós temos um grão-mestre, chama Marcelo Barbosa Peixoto, grão-mestre da grande loja maçônica do Amazonas, que aqui eu registro meus agradecimentos por ter permitido, já que eu sou soldado da Ordem da Maçonaria, ele é o general, permitiu eu estar aqui para falar com você. Pô, eu agradeço ele também, agradeço porque a gente já vem conversando sobre essa, eu vinha te convidando há um tempo, e tu dizia, não sei, bora ver, tu me tirava de tempo, né? E aí, de repente, acho que tu validou tudinho e de repente disse, vamos lá, Vicente. Primeiro porque era uma tecnologia também, que eu sei que tu não curte tanto esse mundo tecnológico, é um negócio que tu curte por causa que está sendo impregnado já em ti, mas era um negócio assim, pô, Vicente, esse monte de tecnologia não inventa, é muita novidade. Muita onda, né, Vicente? E agora é muita onda. E agora na pandemia tu tá nem aí, né? Videoconferência de manhã, de tarde, de noite. Putz, muito legal, muito legal. Aqui o Eric Lira está mandando um abraço para a gente. O Eric é o proprietário da Livrarias Lira. Estou vendo aqui. Olha, o Eric. O Eric foi aquele rapaz que se acidentou lá. Sim, sei quem é. Né? Então, saúde, Eric. O grande arquiteto do universo te abençoe e te proteja. Grande Eric. Obrigado, Eric, pela participação. Gabriel, eu tenho aqui um roteiro, mas é claro, isso aqui é uma conversa, fica à vontade aí para discorrer sobre tudo aquilo que tu achar que vale a pena. Eu vou tentar seguir o roteiro, mas, cara, uma das coisas assim que pode ser místico, não sei se a palavra certa é místico, mas é um negócio que a gente não entende muito bem, é a filosofia da maçonaria. Como funciona a história, como foi que ela vem impactando na história do nosso Brasil, na construção da nossa democracia, quais são... Fala um pouco para a gente da filosofia e desse componente histórico da maçonaria, para quem está entrando agora, entender mais ou menos como isso funciona. Se você fazer uma analogia com o direito, a maçonaria também tem os seus princípios. Os princípios maçônicos são igualdade, liberdade e fraternidade. E aí junta-se outros, justiça, caridade e solidariedade. Então, esses princípios eles norteiam toda a filosofia maçônica. Né? Veja você que o maçom bem formado, o maçom bem informado, ele jamais vai poder ser um antipacifista, porque ele tem que ser fraterno. Né? O maçom jamais vai poder virar as costas para o seu irmão, porque ele é fraterno. Então, o princípio da fraternidade abre um leque para você sair conversando, para você sair ditando regras, normas, comportamento. Então, o que rege toda a filosofia maçônica é a fraternidade, a liberdade e a igualdade. Quando você fala de igualdade, você fala de justiça, não é verdade? Então, a maçonaria é um culto, se a gente pudesse falar assim, a maçonaria cultua esses princípios. Isso é a base de tudo. Isso é a base de tudo. Aí vamos falar a maçonaria como uma escola, como uma universidade, como um laboratório. A maçonaria é um laboratório, porque você vai lá praticar essa fraternidade. Você vai lá praticar e aprender essa igualdade. E aí você vai levar para o mundo profano. No mundo profano nós estamos, né? Lá com você. Praticar essa igualdade, você vai... Tem essa igualdade formal, que é essa que a gente está falando, que está lá na Constituição, e tem essa igualdade material, que é a hora que eu te dou um pedaço de bolacha lá, lembra? Um pedaço de pão, que eu dou lá o meu copo de café para ti. Então, isso... Faz isso, é verdade. Isso é fraternidade, que eu aprendi. Tu vê que vai dando a hora do almoço ali, eu já tô ficando verde de fome, aí tu pega teu pão, tu pega tua bolacha que tu traz, tu vai lá na cozinha, tu pega lá umas 5, 7 bolachinhas, traz no papel, e tu tem isso é um procedimento teu. Isso é natural. Com você, não é verdade? Compartilha. Olha que massa, eu nunca tinha me atentado que isso é um princípio, uma filosofia que tu prega diariamente, né, cara? Eu pratico diariamente, sem dizer para você que eu sou maçom. Não é verdade? Muito massa. Sem dizer para ninguém que eu sou maçom. Não é isso? É. E você já ouviu dizer para as pessoas, olha,
A gente está aqui para se amar, a gente está aqui para ser amigo, a gente está aqui para ser irmão. Quase todas as vezes eu falo isso. Não é isso? Sim. Também isso eu aprendi lá na maçonaria. Eu entrei na Quando você maçonaria abre... muito cedo, Vicente. Eu entrei na maçonaria com 21 anos. Depois de 3 convites, um amigo meu me convidou, um segundo amigo meu me convidou, o terceiro, como ele era muito sério, chama Marcelino Brito Batista. Depois ele se tornou meu sogro e praticamente meu pai. Eu tive que ir para a maçonaria com ele, né? Porque o convite dele foi irrecusável, né? Eu era apaixonado por ele, ele era apaixonado por mim. Então eu fui para a maçonaria para acompanhá-lo e para me tornar filho dele depois. Que legal, cara. Então, E a aí... maçonaria tem muito disso. A maçonaria tem aquilo de quem te convida. E você só pode entrar na maçonaria se você for convidado. Só tem uma pessoa que entrou na maçonaria pedindo para entrar, que é o Eric, esse que estava aí. Ele pediu para ser maçom. E ele Sério? é um cara fantástico. A história Olha, eu dele não sabia. dá uma live a história dele. Olha aí. Era uma boa depois de convidar o Eric então para conversar um pouco, já que teve essa diferença. Tu perguntou da história, né? Da história, fala um pouco da história, que também a gente tem essas dúvidas assim, e talvez poucas pessoas saibam. Eu botei aqui a pergunta da história, Gabriel, porque quando eu converso contigo, tu faz sempre referências históricas, tu sempre puxa aquilo que olha, Vicente, aconteceu esse evento na política, esse evento no mundo, e ali tinha agentes, tinham pessoas da maçonaria, tinha um grupo ajudando, fomentando, dando suporte. E às vezes muita gente não sabe disso. Então, Eu não sabia. Ela, didaticamente, para a gente ficar entendido, ela se divide em 3 partes, 3 fases. Tem a maçonaria histórica, a maçonaria operativa e a maçonaria especulativa. A maçonaria especulativa é essa moderna que está aí, essa que nós estamos vivendo. Quando você passa em frente do Detran, quase, olhando do lado direito, você vê aquele prédio azul. Ali é a maçonaria especulativa, é a maçonaria moderna. Aquele prédio bonito que está ali, correto? Todo mundo vê, passa ali e vê. Aí é o condomínio Delta. Então, essa maçonaria moderna, ela nasce em 1717. Só que a maçonaria operativa, ela já nasceu antes, ela nasceu no século XII e século XI. Só que essa maçonaria não tem essa organização que tem hoje, não tem aquele prédio azul. A maçonaria, ela se constituiu na hora de construir as catedrais, na hora de construir os prédios. Teve um incêndio em Londres, de mais ou menos em 1666, e foi chamado um arquiteto, que ele era maçom, reuniu grupos de maçons. O que é maçom? É pedreiro livre, é obreiro. Então, esses pedreiros foram construir 40 mil casas e foram construir 86 igrejas. Né? E dessa construção, dessas confrarias, nasceu essa maçonaria que nós vivemos hoje. Então, a partir de 1717, na Inglaterra, se reúne 3 lojas e constitui a Grande Loja Maçônica de Londres. Outros chamam Grande Loja Unida de Londres. Tem a Grande Loja de Londres. Nasce de 3 lojas. Né? Lá na Inglaterra. Então, vem de lá. Então, essa maçonaria que está aí moderna tem 303 anos. Essa maçonaria que você conhece, já ouviu falar. Então, essa história. Então, 1717, a maçonaria influencia na Revolução Francesa, influencia na independência dos Estados Unidos, influencia na independência do Brasil, na libertação dos escravos no Brasil, na proclamação da República, influencia na libertação de toda a América Espanhola. Você pegar aí, né, Venezuela, Peru, Colômbia, a maçonaria influencia essa libertação. Aí você vai, mas Gabriel, por que a maçonaria tem essa... Se você pegar 100 anos atrás, não existia quase meio de comunicação, não existia internet, não existia o celular, não existia o sindicato. Né? Vamos pegar aí, a maçonaria existe no Amazonas. A primeira loja, a loja Esperança e Porvir, nasceu em 1872. 6 de outubro de 1872. Peraí, Gabriel. 6 de outubro de 1872. Fazem 148 anos. Então vamos pegar. Há 148 anos tinha sindicato, tinha Ministério Público, Defensoria Pública, tinha Justiça, Poder Judiciário todo constituído. Não existia nem escola pública no Amazonas, meu amigo. Os maçons que fundaram os educandários para colocar as crianças dentro das escolas. Olha o papel da maçonaria que ninguém sabe. A maçonaria construiu as primeiras escolas na cidade de Manaus, que chamavam-se educandários. A maçonaria tem esse papel fundamental, Vicente, na nossa sociedade.
E a maçonaria e os maçons, que é isso que eu quero fazer aqui, que você me convenceu, divulgar o trabalho da maçonaria. Falar dessa maçonaria legal. que ninguém conhece. É isso, doutor. E como você é apaixonado por educação, desse ano de 1872 até 1958, a última loja que construiu uma escola foi a loja lá de Educandos, 12 de janeiro, número 21, fica lá perto onde teve aquele incêndio. Aquela loja, 58 para cá, ela tem 60 anos, mais ou menos, né? 62 anos aquela loja tem. Então, de 1872 até esse período, só se criavam lojas. Maçons só fundavam lojas se eles construíssem uma escola. Isso era um trabalho paralelo. Então, a maçonaria construiu Saldanha Marinho, lá na Avenida Joaquim Nabuco. A maçonaria construiu Solon de Lucena, ali no São Geraldo. Paulo de Lucena. A maçonaria construiu a Escola Arlindo Vieira dos Santos, lá no Novo Israel. Construiu a Escola Rodolfo Vale, aqui na Redenção. Construiu ali Vicente Cruz, na Torquato Tapajós. Tudo isso é obra da maçonaria. E aí o maçom ele não gosta de aparecer. Maçom, e quase não tem uma divulgação, né, Gabriel? Não tem uma divulgação. Só sabe quem está dentro da maçonaria aqui. Por exemplo, eu vi a construção dessa Escola Arlindo Vieira dos Santos, pela Loja Amazonas, pelo irmão Paulo Porto, que era o venerável na época, na década de 90. Isso foi em 90, 91, 92, a construção daquela escola. Né? Caraca, lá em Itacoatiara tem a escola, só para não perder, a escola Venâncio Igrejas Lopes. Funciona lá em Itacoatiara. A loja Glória de Irã ajuda a manter essa escola pública lá em Itacoatiara. Então, esse é o trabalho através da educação, porque o maçom também tem esse objetivo de construir templos à virtude, né? Sim. E não há, você que é professor, trabalha com educação, não há um melhor caminho para você viabilizar a evolução do homem, construir uma nova sociedade que não seja pelo meio. Se não for pela educação. É isso aí. Sim. Você está falando, e aí está me remetendo a grandes universidades espalhadas pelo Brasil, e as universidades elas têm um papel realmente filosófico, de formação, mas de criar uma cultura e de libertar um povo. Então, por meio do conhecimento, por meio da liberdade que é dado dentro nos centros de estudo, nas universidades, nas escolas, essa liberdade permite a criatividade, permite a liberdade de opinião, permite a divergência, e isso é muito, muito bom para uma sociedade, né, Gabriel? E aí tu está me falando mais ou menos o seguinte, que os maçons, percebendo isso, começaram, obreiros, e o caminho que os obreiros entenderam que era possível melhorar a sociedade era a educação. E aí escolheram construir escolas e apoiar as escolas. Isso é muito legal. Até hoje fazem isso, né? Então aí, até hoje fazem isso. Mas fala. A Esperança e Porvir, a primeira loja. Depois, a necessidade no Amazonas de se construir um poder central. Nasce aí a Grande Loja. A Grande Loja é reconhecida o seu nascimento em 1904, né, como Grande Oriente Independente do Amazonas. Depois passa a ser Grande Loja. A Grande Loja já teve vários nomes, tipo assim, Grande Loja do Estado do Amazonas, Grande Loja... Que a Grande Loja, ela fundou a Grande Loja no Acre, em Roraima e em Rondônia. Olha lá o trabalho da Grande Loja. Você imagina, camarada aí em Canutama, eu não fui há 100 anos atrás, e fundar uma loja lá, em Canutama, né? Que deve ser um lugar distante, né? Na verdade, assim, São Gabriel da Cachoeira, loja Cavaleiro do Rio Negro, número 24. Lá tem uma loja maçônica jurisdicionada, a Grande Loja Maçônica do Amazonas. Então, o trabalho da maçonaria de plantar, de fazer o bem, vai nesses rincões amazônicos, né? É interessante isso. Assim como a justiça quer dar o acesso ao cidadão, assim mesmo a maçonaria quer permitir que o homem se inicie na maçonaria para se aperfeiçoar, para melhorar, para evoluir, né? Para contribuir socialmente como construtor nessa sociedade moderna que é o Estado. Cara, e como é que tu vê hoje essa questão dessa tecnologia toda, dessa expansão? Os maçons hoje,
eles acabam acompanhando essa evolução também, né? Esse uso das tecnologias. Por exemplo, há um tempo atrás, eu quase não ouvia falar tanto, eu não sei se entrou no meu radar, mas hoje eu vejo a maçonaria aparecendo mais. Pode ser, talvez, os novos, os meninos mais que estão hoje aí no processo de construção, de manutenção da maçonaria, que são mais afetos de tecnologia e desse mundo novo. O que tu acha, Gabriel? Eu me considero conservador na maçonaria, né? Apesar de eu ser novo, mas eu tenho 33 anos de maçonaria. Então, a gente mais antigo, ela é contrária a gente sair dos templos e mostrar o que é a maçonaria. Por quê? Porque o ser humano, ele é o ser humano. Vaidoso. Ele é vaidoso. Pode se aproveitar de todo esse trabalho que eu estou te falando da maçonaria. Quem tem que se aproveitar desse trabalho é a maçonaria. Quem tem que se aproveitar desse trabalho maçônico são os irmãos carentes. Sim. É a sociedade. O trabalho maçônico é voltado para a sociedade, não é voltado para mim. Na hora que eu estiver tirando proveito desse trabalho, eu estou deixando de ser maçom. Né? Na hora que eu estiver tirando proveito desse trabalho, eu estou deixando de ser maçom. Legal. Então, quando você vê o maçom tirando proveito, ele é um maçom mal formado. É um maçom mal informado. Isso que eu quero te dizer. E aí, ele é ser humano, né? Como qualquer outro ser humano. Eu baixo a minha cabeça aqui de vez em quando, Gabrielzão. É porque eu estou anotando estou fazendo aqui um resuminho para depois gerar um mapa mental que eu vou te mandar para te avaliar se está legal, se está correto, para divulgar com os alunos da faculdade da Mas eu queria falar para ti também, se você me permitir, das ações filantrópicas da maçonaria. Eu quero, é claro. Tu tem permissão total, meu amigo. Esse é o grande lance da maçonaria. Só para você ter uma ideia, a maçonaria, a grande loja maçônica do Amazonas, os maçons, eu estou me referindo à grande loja porque eu sou filho da grande loja, né? Grande loja maçônica do Amazonas. Então eu só conheço essa potência. Tem outras, mas eu vou ficar falando nela. A grande loja, através de suas lojas, em 1909, fundou o Asilo de Mendicinidade de Manaus. Onde fica o Asilo de Mendicinidade de Manaus? 1909. Isso faz 111 anos. O Asilo de Mendicinidade de Manaus foi entregue para a municipalidade. Hoje o asilo é o Dr. Thomas. O Dr. Thomas foi fundado pela maçonaria. O irmão Dr. Hamilton Walterson Thomas, por isso esse asilo leva o seu nome, né, Dr. Thomas, foi o camarada, foi o irmão que arregimentava, ele era médico, arregimentava os mendigos, as pessoas carentes, os idosos, para levar lá para esse asilo. Então, por isso, a maçonaria lá atrás, ou a municipalidade, fez essa homenagem a esse irmão lá em 1932, quando passou a ter esse nome. A outra coisa bonita que tem na maçonaria, a maçonaria ela tem uma entidade subsidiária dentro da grande loja, chama-se Dispensário Maçônico. E esse Dispensário Maçônico faz um trabalho de auxílio para profano e para maçom. Todo irmão que vem do interior necessitando de ir ao médico, de ir a um hospital, de uma internação, o irmão vai ao Dispensário Maçônico, que é presidido pelo irmão Costa Filho, e o irmão Alexandre Rolim, e ele encaminha esses irmãos para o médico, para uma internação, dependendo da sua necessidade. Então, o Dispensário Maçônico também tem essa... A maçonaria tem essa instituição dentro dela que faz esse trabalho. Continuando falando sobre essas instituições... Filantropia. É pesado. É preocupação com o outro, né? A maçonaria, ela participa, ou realiza um rancho, uma entrega de um rancho que era chamado de Natal da Criança Pobre. E atualmente chama-se Natal da Esperança. Esse rancho, essa entrega de rancho, ele nasceu na década de 60. Então, veja você, essa entrega de rancho nasceu de algumas dezenas de ranchos. Teve época em que a economia estava melhor e estava melhor para todo mundo, que lá na Esperança e Porvir era distribuído no dia 25, né? Era no dia 25 de manhã, 25 de dezembro, chegou a ser distribuído 120 toneladas de alimentos, que aí dá em torno de 12 mil sacolas de rancho. É um negócio fantástico. Eu já vi uma organização de comunicação, não vou citar o nome, dizendo que ia entregar 60 toneladas. A maçonaria já entregou 12 mil sacolas de rancho. E ninguém sabe, né? É aquilo que eu te digo. Só sabe quem vai pegar o rancho ou só sabe quem está entregando. Então, esse é um trabalho filantrópico da maçonaria.
Um outro trabalho lindo que eu vejo, as esposas dos maçons, as damas da fraternidade, chama-se Dama da Fraternidade. Damas Elas da criaram um grupo Fraternidade. e elas fazem o baile de debutantes. Esse baile de debutantes é para comemorar os 15 anos de jovens que não têm condições de comemorar os seus 15 anos. Então, elas, as cunhadas, a nossa esposa é chamada de cunhada na maçonaria, porque nós somos irmãos. As nossas cunhadas, as damas, elas utilizam alguns critérios. Vão pegar garotas com 14 ou 15 anos, filhas de pessoas com baixo poder aquisitivo, mas que estão na escola, que são solteiras, né? Tem esse critério. E aí, durante esse período, que já era para ter começado, mas por causa da pandemia ainda não começou, elas começam a dar palestra. Palestra de etiqueta, palestra de como maquiar, palestra sobre ética na adolescência. Até eu dou essa palestra. Inclusive, vi as fotos que eu já mostrei. Sim, eu dou essa palestra sobre ética. Palestra sobre higiene bucal. Então, essas meninas, além dessa festa, lá no Sírio-Libanês, com tudo que elas têm direito de levar, inclusive a sua família, é um negócio assim que, se tu participar de uma festa dessa, e já foram realizados 9, esse ano seria 10º baile. É um negócio assim fantástico. Você ficar olhando as famílias, todas alegres, em fazer a comemoração das suas filhas. Então, a maçonaria, através das nossas cunhadas, elas fazem esse grande trabalho do baile de debutantes. Como faz os irmãos lá da Esperança e de outras lojas, a entrega dos ranchos do Natal da Esperança. O outro grande trabalho filantrópico, se você me permitir também, que eu quero falar, é que a grande loja ela tem uma fundação. O irmão Ronaldo de Brito Leite, quando grão-mestre da maçonaria, em 2003, ele criou a Fundação Grande Loja Maçônica do Amazonas. Olha e aí, a grande loja, essa fundação está construindo aqui no Iranduba, no nosso município vizinho, uma instituição chamada Recanto da Fraternidade, que será outra casa de repouso. Um negócio muito bonito. Entendeu? Um negócio fantástico. Vai abrigar idosos também. Eu digo sempre para a Paula que quando eu tiver meus 85 anos eu vou descansar lá no Recanto, jogar meu dominó, né? Jogar minha dama, e ela fica chateada. Porque, né? Ela fica chateada. O Recanto terá essa finalidade, né? De receber os irmãos. Dona Paula é teu alter ego, ela fica sempre te balizando. Então, esse trabalho filantrópico, e além disso, as lojas, elas fazem trabalho pontuais. Por exemplo, Loja Amazonas, ela vai lá no asilo São Vicente de Paula, e de vez em quando faz uma festa, Dia das Mães, Dia dos Pais, com os idosos lá. A loja Esperança e Harmonia, ela vai aqui na Casa da Val, que fica aqui no Lírio do Vale, e ajuda as crianças dessa senhora. Uma outra loja ajuda o Moacir Alves. A minha loja mãe ajuda o Lá Batista Janel Doyle. E vocês distribuem isso, né? Distribui, entendeu? Distribui cada loja apoiando cada loja apoia uma instituição. Uma instituição dessa. Cada venerável ele vai agora e diz para o grão-mestre, nesse período, Sereníssimo, no final do ano eu vou ajudar a instituição tal. Ele se compromete a ajudar. Faz parte do trabalho. Ele ir numa instituição, por exemplo, a minha loja, ano passado, ajudou o Lá Batista Janel Doyle. Esse ano eu estou estudando se é o Lá Batista Janel Doyle ou o Moacir Alves. E aí vê o que está precisando, compra os mantimentos, o que for, e faz a entrega no final do ano, antes do Natal. Tá, né? Aí bate foto. É uma festa. Um negócio legal. E tu sente isso quando faz bem pra gente, né, Gabriel? Lá no Idaan, nós temos a parte da matrícula solidária, e os alunos eles doam 5 quilos de alimento no ato da matrícula, então a gente não cobra matrícula, e esses 5 quilos de alimento a gente chama Janel Doyle, chama Moacir Alves, Dr. Thomas, a gente faz com que chegue nessas instituições que precisam os alimentos dos alunos. Então, quer dizer, a doação é feita pelos alunos, e o Idaan é só um operador. A gente só faz levar até a instituição que precisa. E, assim, isso a gente registra, deixa disponível na internet, no site, mas faz um bem danado. E quando a gente começa a conversar com as instituições para poder entender, ano passado a gente fez muita doação de latas de leite, e quando a gente começa a conversar, a gente percebe que não é só uma questão de mantimento também, é uma questão de recursos, tempo para conversar com eles lá, tempo para ajudar na parte contábil, tempo para ajudar nessa parte de infraestrutura,
o apoio de profissionais para essas instituições também é muito bem-vindo, muito mais do que comida ou leite, tempo, o nosso tempo. E aí tu está falando nisso, a filantropia da maçonaria é o tempo teu pessoal. A loja Amazonas, ela leva um conjunto que a maioria dos irmãos tocam, né? Tinha até o Luiz Oswaldo Barbosa da Evangelista, é um camarada que tocava 7 cordas. Ele ia para o Vicente de Paula, junto com o Roberto Haddad, Gilmar, e eles fazem uma festa lá para os nossos idosos do São Vicente, uma festa, dançam também. Então não é só você entregar lá o arroz, o feijão, não. Fazem uma festa para tarde lá de sábado. Dia das Mães, fazem uma festa. Dia dos Pais, fazem uma festa. É um negócio incrível. A gente tem que ir para ver, né? Para sentir. Eu já fui várias vezes, então... E aí, assim, o tempo que tu leva dando teus treinamentos de ética, a parte histórica, isso faz mais bem para ti do que para eles, talvez. Ou então faz bem para os dois, né? Porque acaba sendo um aprendizado mútuo ali. É muito bonito essa parte. Deixa eu puxar aqui o nosso roteiro. A parte de como a maçonaria trabalha o homem, Gabriel. A gente colocou aqui uma pergunta que seria esse aperfeiçoamento, a mudança no interior do homem. Como é que é feito isso? Como é que é lapidado isso dentro da maçonaria? Aquilo que eu te falei, né? A maçonaria ela é uma escola. Você inicia um processo de iniciação, você vai ter instruções, vai observar, vai aprender, né? A maçonaria, você é o sujeito da sua aprendizagem. Você tanto é o sujeito, como você é o objeto da sua aprendizagem. Isso é bonito, né? Lógico que nem todo mundo tem consciência. A gente tem consciência porque a gente é pedagogo, né? Então, a gente observa que o camarada entra, o irmão, o homem, e ele vai se mudando, vai se lapidando. Ele sozinho, por exemplo. Imagina tu entrar numa loja que tu vê 7 operadores de direito. E eles falando, pai e tal. De repente vai querer fazer direito. Então, isso é uma evolução. Na verdade, tu entra numa loja onde tem 6 engenheiros. Está lá o Vicente, aquele grupo dele que participa do aniversário dele. Fazer engenharia, tu tá entendendo? Ali nasce o interesse pela engenharia, pela tecnologia. Então, isso é o aperfeiçoamento do homem. Isso é a mudança no homem. Eu vou te contar um fato interessante dessa mudança. O meu irmão, eu convidei meu irmão para a maçonaria, e aí, há uns 15 anos atrás, o nome do meu irmão mais velho é José Luiz Braz. Meu irmão ele é graduado em pedagogia, ele tem pós-graduação nessa área e é mestre em gestão escolar, feito lá em Minas Gerais. Então, eu peguei o meu irmão, disse, cara, eu tenho que ir para a maçonaria. Cantei, já devem ter te convidado, e o meu irmão iniciou. Meu irmão frequentou, né? E aí, com uns 2 meses, meu irmão frequentando, a minha mãe, todo sábado ia almoçar com a minha mãe. Ela me chamou. Sim. Rapaz, né, que o teu irmão está mudando mesmo. O teu irmão mal falava em Deus, hoje ele está falando em Deus. O teu irmão mal falava na Bíblia, hoje ele está falando na Bíblia. Pô, até a maneira de se vestir o teu irmão mudou. Até a barba ele está tirando direitinho. Então, a minha mãe, veja você, a minha mãe que é profana, ela observou a mudança e a evolução no meu irmão. Então, a maçonaria, ela tem esse propósito de você aprender a ter o teu autocontrole, o teu autodomínio. A maçonaria te propõe a tu aprender a ser tolerante, aprender a ser fraterno. A prática da fraternidade, ela tá aí dentro. A coisa, quando eu entrei na maçonaria, que eu mais ouvi, que a gente entra casca grossa. A gente entra chamado pedra bruta, Vicente, né? Nós somos uma pedra bruta. Nós somos o construtor social e nós somos a pedra. Nós vamos transformar essa pedra bruta num templo, né? E aí nós temos um templo que é o nosso corpo. Então, fale. Quando tu fala da escola, aí tu fala, beleza, nós somos então o objeto de estudo dessa escola e nós somos o operador dessa escola. Nós também atuamos, o sujeito que constrói a escola. Mas assim, existe um roteiro, livros, é uma pergunta de leigo, tá, Gabriel? Existe ou não? Eu acabo aprendendo isso com os mais velhos, acabo aprendendo isso com o grupo de engenheiro, o grupo de advogado que faz parte ali.
Ou não? Existe uma liturgia, existe uma sequência, os rituais que de vez em quando a gente conversa, aí tu fala, não, tem um roteiro. Numa linguagem de gestão de processo, existe os procedimentos, Vicente, né? É igual a escola. Você vai É igual uma escola. Grau 2, grau 3, grau 4. Então tem livros, tem documentos que você tem que seguir um roteiro. E nessa maçonaria operativa, era usos e costumes. Se você pegar a sociedade primitiva, o pajé, né, uma sociedade indígena, é o pajé que passa o conhecimento. Na maçonaria, não, já é uma sociedade, é a maçonaria moderna, então tem livros, né? Tem instruções, tem orientações, tem palestras, tem aulas, tá entendendo? Tem um camarada aqui, o irmão, que é o professor, ele que vai te ensinar, tem um cargo específico para te dar aula, Vicente. Olha, a maçonaria é um sistema educacional fantástico, tá entendendo? Porque tem um legal, cara. Olha que massa. Um sistema educacional, tá entendendo? Então, um camarada que é professor, um camarada que é militar, não tem como ele não se apaixonar pela maçonaria, porque tem toda uma sistematização do conhecimento e da aprendizagem dentro da maçonaria. Tá entendendo? Sim. Cara, isso aí é massa, né? Então, quer dizer, e aí, quando tem esse processo de entrar na maçonaria novo ali, com 20 anos, 21 anos, vai acabar se tornando adultos com um perfil diferenciado, né? Diferenciado, bem formado, bem equilibrado, né? Eu queria, Vicente, né, nessa linha de pensamento que a gente está tratando, da formação do homem, eu queria desmistificar a questão da espiritualidade, da questão... Pronto. Que tem Deus na maçonaria, né? Que tem o contrário na maçonaria, não falam isso? Eu acho falo. Mistificar, né? Até porque isso causa um medo nos homens. Você pode ter medo disso, por isso que você tem um certo receio, né? Mas deixa eu te dizer, uma das exigências para você ser maçom é que você creia num ente superior, que você creia num ente criador. Então, a maçonaria ela permite que você, de qualquer corrente religiosa, cristão católico, cristão evangélico, judeu, muçulmano, budista, quem frequenta lá o candomblé, não sei como é que se dá o nome, todos eles podem iniciar na maçonaria, porque a única exigência que faz é que ele acredite em Deus. Então, você diz, o ateu pode ser maçom? Ele primeiro vai ter que acreditar em Deus para ele poder entrar na maçonaria. Olha só. Na maçonaria, esse ente criador é chamado grande arquiteto do universo. Grande arquiteto. Então, grande arquiteto do universo. Então, esse grande arquiteto do universo permite, né, que se abrigue todas essas correntes religiosas. Então, eu vou me dar... Massa, cara. Então, ó, lá é o lugar para você exercer a fraternidade. Você vai ver o seu contraditório lá. Imagina tu sentar, eu já sentei com um muçulmano, entendeu? Bati papo com ele querendo, entendeu? Falando de Alá, eu só fazia observar, porque era uma cultura totalmente diferente, não é verdade? Que legal. Eu com um irmão que é judeu, né? Que ele vê algumas coisas que acontecem parecidas lá que acontece na sinagoga dele, que eu nunca fui numa sinagoga, vai ressaltar isso. Mas então, essa questão de Deus, ela é fundamental. Existe um Deus na maçonaria, que é o grande arquiteto do universo, que não é Beelzebub, que não é o demônio e que não é o diabo. Que é o Deus dos cristãos, que é o Deus do muçulmano, que é o Deus do judeu. Então, essa força criadora, esse ente criador, fica conceituado como grande arquiteto do universo. E o maçom é tão fantástico a formação dele, que toda vez que ele vai empreender, todas as vezes que ele vai construir um templo maçônico, ou um prédio maçônico, ele sagra, tem um ritual de sagração daquele templo ou daquele empreendimento dele. Então, maçonaria para a gente que é maçom é algo sagrado, doutor. Oh, legal. Maçonaria é algo... tem irmão que chama nossa sacrossanta instituição, tá vendo? Então, para a gente maçom, aquilo é sagrado. Aquilo é fantástico, doutor, ser maçom. Pô, parabéns, doutor. É muito legal. É muito legal de ver falando, porque a gente sente a paixão e sente todo o rigor do aprendizado que o senhor teve ao longo dos anos, né? Então, tu foste vivendo cada etapa da maçonaria ao longo da tua vida, né? Tu és grau 33, então é top, né? É o último nível. E ao longo desses anos, foste galgando, aprendendo, vivendo
experimentando, ajudando e cultuando esses três princípios básicos que você falou, da fraternidade, da liberdade e da igualdade. Da igualdade. E aí essa cultura é uma cultura diária, como você falou, é algo que eu tenho que exercitar diariamente. E como isso é difícil, né, Gabriel? E se a gente tem uma sociedade assim, isso faz muito bem. Porque a gente acaba tendo mais respeito um pelo outro, né? E aí tu falou isso agora. Eu se assentei do lado de muçulmanos e judeus, e todos nós acreditamos no grande Criador do universo. E o grande arquiteto ele pode ter nomes diferentes em lugares diferentes do mundo, em períodos diferentes do mundo, mas ele acaba sendo o grande arquiteto para o chinês, para o americano, para o brasileiro, para o muçulmano, e tudo isso é questão de respeito, né? E a maçonaria é universal. Se eu chegar na Alemanha, eu entro na maçonaria lá. Se eu chegar nos Estados Unidos, eu entro na maçonaria lá. Porque é universal. O grande arquiteto do universo aqui é o mesmo de lá, é isso que eu quero te dizer. Sim, a mesma maçonaria daqui. A única coisa que vai diferenciar é a minha linguagem. Na verdade, eu tenho que aprender o alemão, vou ter que aprender o inglês, mas o resto é igual. O que também eu queria, quando você fala dos irmãos que me ensinaram, eu queria fazer esse registro. Com essa pandemia, nós perdemos vários irmãos. Eu queria aproveitar e homenagear nesse momento, com essa live, homenagear esses irmãos que partiram, né? Que perderam a vida. E queria também homenagear meus professores de maçonaria. Todos eles antigos, né? Que já foram embora. E queria homenagear 3 que ainda estão vivos. O Marcelo de Souza Paulo X, quando eu entrei na maçonaria, ele me orientou. Marcelo de Souza Paulo X é um fiscal do trabalho, advogado. O irmão Renan Corrêa Peixoto, pai do Marcelo, do atual grão-mestre. O Renan é um camarada. Sim. Atualmente, vivos, é o que a gente... O Paulo X não, ele está meio adoentado. Mas o Renan e o Turi, sempre eu bato papo para me aprender com eles, né? Sento, e aí eu me eduquei para ouvi-los. Eu só ouço, eu mal falo, apesar de eu ter mais de 50 anos, mas eu me comporto ainda como um aprendiz quando eu chego perto deles. Para ouvir, para observar, para assimilar o que eles têm ainda para me ensinar. Então, aqui eu quero homenageá-los, né, nessa live. Show, Gabrielzão. E tu tens isso, né, cara? Tu tem a tua audição trabalhada. Tu és paciente, tu és ouvidor, e assim, quando tu vai expressar um testemunho de valor, tu é cuidadoso para não machucar ninguém. Tu tens os teus valores. Mas a hora de dar o testemunho, tu percebe, vale a pena, vai magoar, é o momento, e aí esse time foi o treino, foi o estudo, foi todo esse aprendizado que tu fizeste dentro da maçonaria, né, Gabriel? Muito legal, muito bom. Se não fosse a maçonaria, eu seria um rebelde, Vicente. Seria um rebelde. A maçonaria me ajudou. Na maçonaria eu aprendi a andar de gravata, na maçonaria eu aprendi a andar de paletó, na maçonaria eu voltei a andar de sapato, né? A maçonaria é muito bonita, Vicente. No dia da minha iniciação, é isso que eu queria contar também, eu estudei no colégio militar, fiz o ensino médio no colégio militar. E aí, terminei com 17 anos, aí você deixa a barba crescer, cabelo, né? Quando foi 21 anos, eu entrei na maçonaria. O camarada, no dia da iniciação, tem uma saudação ao pavilhão nacional. Quem saudou a bandeira era o irmão Roberto de Souza Simonetti. Imagina. Ele era o grande orador, aquela voz impostada, aquela voz falando sempre os verbos no infinitivo, os verbos bem... A bandeira... Pô, meu irmão, aí eu disse para mim ali, eu tinha que estar nesse lugar. Eu tenho que ficar aqui, eu tenho que andar. E aí eu me propus a andar com eles, com os mais velhos, tá vendo? Sentado lá com eles, tomar cerveja com eles. Ouvi que era para absorver. Então hoje, quando eu vejo o garoto entrar, esse garoto chegou na minha loja, numa loja, né, na Amazonas, o Renan estava dando uma palestra e disse assim, como é que eu faço para ter todo esse aprendizado? E eu digo, olha, senta do lado do Renan, e aí tu tem que ter paciência para retirar os conhecimentos dele. No livro vai estar, mas não vai estar assim como ele sabe, que ele vai te explicar com aquela facilidade. E com a didática dele, né? Com a didática dele, isso que é interessante. Eles têm uma didática, doutor. Não sendo professor, não sendo pedagogo,
não tendo a experiência que você tem, eles são professores de maçonaria. Impressionante. Tu fica impressionado com isso. Enquanto tu fala professor de maçonaria, né, Gabriel? Não é professor de uma língua, não é professor de matemática, de português. É um professor de uma ética de vida, de uma filosofia de vida, né? Quando tu fala, eu já percebi isso, que quando você está conversando, que tu fala que tu é apaixonado, mas é apaixonado por essa filosofia de vida. Muito, muito bonito. Muito legal. Deixa eu ver aqui nossas perguntas. Nós estamos com... Ainda tem 10 minutos da live. Eu vou abrir aqui para o nosso participante, quem tiver interesse em fazer pergunta, para a gente, deixa eu ver se teve alguma pergunta que aconteceu ao longo do caminho, alguma dúvida. Gabrielzão, grau 33 na maçonaria, grande irmão aqui, e pode responder algumas perguntas. A Érica colocou aqui, espiritualidade é vida, com certeza. Obrigado, Diogão, Murilão. Grande Petro está aí, assistiu uma parte. Aqui as outras perguntas. Eu apanho um pouco nessas tecnologias, doutor. Essas tecnologias não são fases, né? Eu fico nervoso, doutor. Por isso que eu chamo o Paulo para ele ficar do meu lado. Digo, Paulo, vem aqui. O Paulo Gabriel manja. O Paulo Gabriel domina. Fazer o comercial do Paulo. O Paulo Gabriel criou um canal no YouTube, um leitor, onde toda quarta e todo domingo ele apresenta a sinopse do livro. Então ele já está no quinto ou sexto livro. E ele já tem 130 seguidores. Ontem ele tinha, hoje pode ter mais. Então, queria aqui convidar vocês a seguir o Paulo Gabriel lá no YouTube, que é meu filho, né? Claro. Qual é o canal? Está praticando bem já, na verdade. Isso que é interessante. Sim. Porque isso é uma sacada hoje, né, dos podcasts. Às vezes tu tá dentro do ônibus, tu tá dentro tu tá no caminho, tu tá no treino, tu tá correndo e olha, a Neide tá pedindo aqui para falar um pouco sobre os mitos. Tu falou ainda agora um pouco sobre os mitos, mas é isso, né? A questão de Deus na maçonaria, não foi? Eu falei já de mistificação, né? Você falou um pouco de que, como todos são, cada um tem o seu grande arquiteto, então não existe uma limitação do Deus muçulmano, do Deus chinês, do Deus americano, do Deus dinamarquês ou do Deus brasileiro. Todos são o grande arquiteto, e como isso permite que o respeito e a proximidade entre os seres sem tanta dificuldade com relação à religião, né? Isso é legal, é legal. Gabrielzão, deixa uma mensagem positiva aí para quem está assistindo a gente. Eu te agradeço muito o teu tempo aí de falar um pouco, de explicar. E me manda depois o link do Paulo para me fazer uma referência aqui realmente, porque, cara, leitura é uma forma fantástica de crescimento. Eu sou engenheiro, mas teve algum momento da minha vida que eu me despertei para a leitura, e isso fez com que eu melhorasse muitas habilidades, né? Acaba abrindo a mente e permitindo a gente ver outros mundos. Então, quando eu converso contigo, quando eu leio sobre aquilo que tu fala, eu estou me permitindo a conhecer um outro mundo, e isso me faz muito bem, me engrandece. Então, o conhecimento, ele tem que ter esse momento de liberdade e tem que ter essa vontade de querer ouvir outros cenários. Isso eu acho muito legal. O Paulo, eu disse para ele, Paulo, quando eu tinha 18, 19 anos, era estudante de pedagogia. Não tinha internet, não tinha celular, não é verdade? Nós estamos falando de 30 anos atrás. E eu ia na biblioteca da FACED e pegava 5, 6 livros para comer os livros na sexta-noite, sábado e domingo. Então, a mãe dele, depois, quando começou a namorar comigo, ela viu isso. Pegava os livros e ia me divertir com os livros. Né? Eu me amarrava em ler. E disse para ele também que eu tinha vontade de escrever, tem um artigo no jornal. Mas depois tu vai... Eu disse para ele, era legal tu ter esse canal, porque tu não fica dependendo de ninguém. Vai lá, faz teu vídeo, né? Edita e joga lá no YouTube. E ele gosta de ler também, ele pegou essa... Devora. Tá no DNA dele, ele gosta de ler, devora, né?
Mas, Vicente, eu vou deixar uma mensagem, como você está dizendo. Existiu um irmão chamado Rodolfo Guimarães Vale. O Rodolfo Vale, ele foi professor, vereador, advogado, e ele foi considerado, na década de 60 e 70, o maior orador na maçonaria do Brasil. E ele era amazonense, e era daqui da grande loja maçônica do Amazonas. E ele deixou uma frase, ele disse: qual é a missão da maçonaria? A missão da maçonaria é formar uma personalidade moral de seus membros, ou seja, formar homens limpos e nobres, porquanto a maçonaria sabe que todos os conflitos do mundo estão baseados em problemas de homens bons e de homens maus, justos e tiranos, ladrões e honrados, soberbos e bondosos, leais e traidores, sábios e ignorantes. Quem disse isso foi o irmão Rodolfo Vale. E para o momento que nós vivemos no nosso país, essa mensagem dele é fantástica, Vicente, né? A maçonaria, ela é para preparar o homem, para formar o homem, para informar e para o homem sair melhor, para quando ele voltar para o mundo profano, quando ele estiver no meio da sua família, lá na sua atividade profissional, ele vai fazer essa diferença. Vai ensinar, vai orientar, para que outras pessoas também evoluam. Veja você, nós estamos numa sociedade onde as pessoas querem regredir algumas coisas na sociedade, não é verdade? Nós estamos vivendo em plena democracia, em pleno Estado democrático de direito. Tem gente que pede outras coisas, né? Então, o maçom ele não pode querer regredir. O maçom ele tem que estar em evolução. E aí o homem tem que estar em evolução. Você, como engenheiro, imagina, se você não tivesse se utilizado da tecnologia, tivesse ainda lá com lápis e com papel. Então, evolução é isso, meu amigo. E o maçom ele está aí para propor à sociedade viabilizar essa evolução, mesmo que discretamente, né? Que não existe mais maçonaria secreta. Que a maçonaria tem CNPJ tem. Todo mundo sabe que tem um prédio da maçonaria em frente do Detran. A cidade está cheia de lojas de templos maçons. Cheia de loja, é. Cara, mas é isso, essa questão do misticismo, talvez, ele vem com a nova tecnologia, com esse novo cenário, com internet, com tudo, acabou desmistificando bastante, acabou quebrando essas barreiras, né, Gabriel? E isso eu acho bom. E cara, te agradeço demais tu vir desmistificar mais um pouco, tu mostrar esse papel histórico, demonstrar essa história dentro do Amazonas. Tu é um cabeção, né, homem? Tu lembrou de uma porrada de nome, tu deve estar com um documento aí te dando apoio, porque tu lembrou do nome de tanta gente, data, caraca, o Gabriel tá perfeito, bicho. Em 1884, o governador Teodoro de Farias Souto, lá na praça ali do INSS, ali em frente da Assembleia Legislativa, ele declarou a libertação dos escravos, em 1884. Primeiro ele fez dentro de uma loja maçônica, depois fez ali na praça. Então a Rua 10 de Julho é em comemoração a essa data. E depois, 4 anos depois, 1888, no mês de maio, a princesa Isabel declarou os escravos livres no Brasil todo. Então veja você, a gente não sabe dessas histórias, Vicente, não é verdade? Não sabe, não sabe. Isso é o mito, não está em livro. Não, tem uma outra história bonita que conta que, não sei se é lenda, não sei se é mito, que Dom Pedro I, no dia 20 de agosto, dentro de uma loja maçônica, declarou para o povo maçônico o Brasil livre e independente. Aí depois ele, em saída, passou no Ipiranga, já no dia 7 de setembro, e declarou o Brasil livre para a sociedade profana. Entendeu? Então, são histórias que não tá, às vezes está no livro de história, e que as pessoas, por não gostarem de maçonaria, tentam contar... Não vê e conta de uma forma diferente. Não é verdade? É isso que eu quero dizer. A maçonaria tem história para a gente passar uma tarde, uma noite, um outro dia conversando. Tomando cerveja. Essa história do Dom Pedro foi o que me encantou nas nossas conversas, sabia? Que eu não tinha ideia. Está retratando isso. Está passando uma novela aqui na Hora das 6, que o Caio, acho que o ator Caio, Caio alguma coisa, Caio, né? Ele faz o Dom Pedro. Tá bonitão lá. Bonitão lá, ele faz o Dom Pedro. Então, e ele sempre fala em maçonaria. Então, a maçonaria ela esteve presente na vida do Brasil, na história do Brasil. Aí eu vou te dizer onde é que eu me apaixonei pela maçonaria. Rapidinho, Gabriel, nós temos 10 segundos, que o Instagram vai derrubar a gente, em 7 segundos. Um abraço, Vicente, e um obrigado a todos aí.